dia a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada coração aqui, amém? Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim: você é lindo, pode falar. É ou não é? Isso mesmo, olha aí. Eu percebi que o sonoplasta ali olhou para o lado ali, ficou meio que assim, mas é dessa maneira que Deus nos vê, amém? Deus, ele tem assim um carinho todo especial para conosco. Deus, ele está no controle da nossa vida. Deus, ele nos ama, ele nos criou, ele nos mantém e ele vem para nos buscar. Eu estava ali pensando, né? Vigília, uma coisa que há muito tempo as pessoas já deixaram de fazer. As vigílias, mas se você ficou na vigília até agora, é porque você tem um propósito para a sua vida. E o fato de você ter ficado, eu vou dizer, é que Deus te manteve aqui, amém? E Deus seja louvado com a tua presença. Eu fui falar para um grupo de jovens, era um congresso jovem, e quando eu cheguei lá, eles me deram essa camisa aqui, ó. Aí falaram assim: pastor, veste essa camisa aí, porque esse é o tema do congresso. Eu sou diferente. E aí eu estava olhando para aquela juventude ali, e a gente falou para eles, né? E eu fiquei pensando assim: o que é ser diferente nos dias de hoje? Não é isso? O que você precisa fazer para ser diferente? Na realidade, todos nós que estamos aqui, nós não queremos ser diferentes. E Deus, Ele nos chamou para que nós fôssemos o quê? Pessoas diferentes. Eu queria só, eu não sei se o texto está aqui, segunda carta que Paulo escreve para um jovem chamado Timóteo, logo no capítulo 3 ali, eu vou abrir, abre a sua Bíblia aí comigo, para a gente poder meditar um pouco na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui diz assim, olha: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Para pensar no tempo em que nós estamos vivendo hoje. As coisas estão fáceis ou estão difíceis? O que vocês acham? A maneira como as pessoas estão agindo. Se eu perguntar para você, o que hoje você acha que está difícil? No contexto da sua vida, o ambiente onde você vive, a cultura do teu país, o que é difícil hoje? Por exemplo, é difícil você educar um filho, sim ou não? Está complicado, não está? É difícil você ingressar numa faculdade, sim ou não? Não é uma coisa tão simples. Ainda mais se for uma faculdade federal. Nós temos essa dificuldade, não tem? Então, educar filho, faculdade. É difícil você arrumar uma pessoa para casar, sim ou não? Uma pessoa íntegra. Tipo Jó, assim, um camarada íntegro, reto e que se desvia do mal. É difícil? É difícil, não é? E é difícil você arrumar uma moça, temente a Deus, uma mulher virtuosa para você casar, sim ou não? É difícil? Deixa eu só perguntar aqui, quantos aqui não são casados? Cadê as mãos? Olha, rapaz, tem bastante gente, né? Não são casados. E aí eu fico pensando assim, por que ainda não casaram? Né? Por que ainda não casaram? A gente fica pensando assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu estou, pastor, querendo assim, a pessoa ideal. Deixa eu te dar uma dica, você que está procurando a pessoa ideal. Procura ser você a pessoa ideal. Né? É assim, a gente fala assim, nós precisamos de um mundo melhor. Não,
O mundo precisa de pessoas melhores. Nós que fazemos o ambiente onde nós vivemos. E nós somos frutos do meio. Por isso que não é tão simples você ser uma pessoa diferente. E aí Paulo fala assim, olha, o tempo no final seriam tempos difíceis. E aí você fica pensando assim, poxa, está difícil mesmo. Está difícil de se manter, você pagar um aluguel, construir uma casa, arrumar um trabalho, você concluir um curso, você ensinar o teu filho, educar o filho. Você só pensa nas coisas desse mundo aqui. Deixa eu te falar aqui agora, na sequência, no verso 2, ele diz assim, olha, sabe por que o tempo será um tempo difícil? Ele diz assim, ó, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de quem? De Deus. Quando você lê tudo isso aqui que Paulo escreveu, aí eu pergunto para você assim, já parou para prestar atenção nessas características das pessoas que estariam vivendo nos dias de hoje? Já parou para ler isso aqui? Se você ler detalhadamente, é possível que você encontre alguma coisa aqui que está em você. Paulo fala aqui de arrogância, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, atrevidos, desobedientes aos pais. Pensa nas pessoas que estão vivendo no mundo de hoje, nos dias de hoje, que são os últimos dias. E aí, quando você lê isso aqui, você lê pensando lá fora. Você lê pensando em alguém que está ali fora, alguém que não tem o conhecimento da palavra de Deus, mas quando você lê a palavra de Deus, essa palavra foi escrita para mim e para você. Não temos que canalizar a voz de Deus para outras pessoas. Quando você abre a Bíblia para ler a palavra de Deus, é Deus falando para você, não é para mais ninguém. Não adianta você pegar a tua Bíblia e abrir e falar, olha aqui meu filho, o que a Bíblia está falando para você? A Bíblia fala para mim que estou lendo. Por isso eu devo ler a palavra de Deus todos os dias. Esse livro aqui não é apenas uma biblioteca de 66 livros. Não, isso aqui é a palavra de Deus. E desse livro aqui sai o poder de Deus para a minha salvação. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque um dia alguém abriu a palavra e essa palavra entrou no meu coração, entrou no seu coração e você tomou uma decisão ao lado de Deus. E nós estamos aqui, você pode pensar assim, você pode cair na tentação de falar assim, olha só, poxa, teve uma vigília, a vigília foi muito boa, os pastores falaram, teve uma boa música, testemunho, foi uma bênção. Mas eu te pergunto, o que isso muda na tua vida? Percebe? Você pode sair daqui hoje, ir para casa cansadão, ficou a noite toda acordado e nada mudar na tua vida. Aí eu te pergunto, foi bom a tua estada aqui uma noite inteira lutando contra o sono? Então, quando nós tomamos a decisão de ficar aqui, é porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe para cá. E Ele quer mudança na nossa vida. Não tem como você participar de uma situação dessa e sair da maneira como você entrou. Não tem como. Você precisa agora começar a olhar os teus conceitos. Às vezes as pessoas fazem o seguinte, elas fazem um jejum e aí pensa que vai resolver a vida com o jejum. O jejum, irmãos, tem que ter um propósito. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Nós temos que fixar os olhos para dentro de nós. Percebe? Porque os nossos olhos são programados para ver o que está diante de nós. Então nós conseguimos ver o erro de todas as pessoas. Mas eu não posso focar nas pessoas. Eu quero falar para você que está aqui, você esposo e você esposa.
você mãe e você filho, você pai e você filho. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer fazer mudança na tua vida. Não tem outro assunto, não tem nhenhenhé, e você falar, não, olha só, foi legal, foi maneiro. Não tem isso para Deus. Se Deus te manteve aqui até agora, é porque Deus vê que existe em você uma necessidade de mudança para salvação, para salvar a tua vida. Alguma coisa que talvez você tenha que abandonar. Percebe? O fato de você ficar a noite toda numa vigília não te faz melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, existe uma necessidade de mudança. E você precisa colocar isso na tua cabeça. E você precisa falar, Senhor, eu não posso sair daqui sem a tua bênção. Lembra de Jacó? Jacó certa vez estava com a família dele. Dá licença aqui, eu vou beber um pouco dessa água. E eles estavam caminhando, e era de madrugada, e Jacó falou assim, olha, daqui para lá vocês vão, porque eu fico. Eu preciso resolver uma situação com Deus. E ele tinha um problema para resolver. E ali Jacó colocou o joelho no chão e orou. E ficou a noite toda lutando com Deus. E Jacó não saiu dali, enquanto Deus não o abençoou. Lembra disso? Tem hora que nós precisamos atinar para essas coisas. Falar assim, epa, peraí. Independe do meu filho, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo. Sou eu e quem? E Deus. É você e Deus. Deixa a tua esposa de lado. Deixa o teu esposo de lado e abre o canal. Quando você abre a Bíblia, Deus fala para a criatura. É Criador falando para a criatura. E quando você ora, é criatura se comunicando com quem? Com o Criador. Com o Criador. E isso aí não tem como mudar. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 9. Abre aí a tua Bíblia, nós vamos ler aqui o que está dizendo aqui, ó. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes, o verso 9 diz assim, ó. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias de quê? Nos dias de quê, irmãos? Da sua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas, Deus o quê? De todas as coisas, Deus o quê, irmãos? Pensa agora nessa responsabilidade. Faz o que te alegra, o que alegra o teu coração, mas não esquece, porque de todas as coisas que você faz, desde o momento em que você abre os teus olhos, de manhã cedinho, até o momento em que você fecha para dormir, Deus vai pedir conta de todas as coisas. Aí complica, pastor. Complica ou não complica? Então nós não podemos perder o foco. Nós temos um foco, nós não estamos aqui porque a gente gosta de ficar acordado a noite toda. Nós estamos aqui porque temos um sonho, entrar nos portais da Cidade Santa. Esse é o meu sonho. Isso está no teu coração, isso está no meu coração. E não é brincadeira, eu não posso perder esse foco. Certa vez Paulo falou assim, olha, as coisas que para trás ficaram eu deixo, e eu sigo para onde? Para o alvo. Para o alvo. Então, esse tem que ser o nosso foco, vida eterna. As minhas decisões, tudo que eu faço, e tudo que eu penso, tudo que eu ouço, tudo que eu como, tudo que eu visto, tudo tem que ver com o quê? Vida eterna, salvação, meu alvo, meu objetivo. A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu acordo é que eu estou caminhando para onde? Para a eternidade. E eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, para que todas as outras coisas sejam o quê? Acrescentadas. Acrescentadas. É possível que aqui tenham pais que oram pelos filhos. Filhos que oram pelos pais.
esposo que ora pela esposa, esposa que ora pelo esposo. Mas chegou o tempo de nós orarmos por nós mesmos. Orarmos pela nossa vida espiritual. Existe coisas que precisam ser mudadas. Pensa num camarada chamado Sansão. No livro de Juízes, no capítulo 16, tem a história de um homem chamado Sansão. Quem aqui já ouviu falar dessa história? A história de Sansão é uma história assim interessante. Sansão, a mãe de Sansão recebeu a visita de um anjo. O anjo conversou com ela e falou assim: olha, tu vai dar luz a um filho, e esse filho é escolhido de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós que estamos aqui fomos escolhidos por Deus. Fomos escolhidos por Deus. Sansão foi escolhido por Deus. Sansão seria agora nazireu, separado. E aí o anjo fala assim: olha, esse menino não vai comer, não vai se alimentar de alimentos impuros, não vai beber bebida forte, o cabelo dele não vai passar navalha. Ele está sendo levantado por Deus para combater quem? Os filisteus. Os filisteus, eles oprimiram o povo de Deus durante muito tempo. E agora então Deus levanta um homem, um garoto, e esse garoto cresce ali e com a influência dos seus pais, falando: olha, Deus tem um plano para a sua vida, meu filho. Em um determinado momento, os pais de Sansão, eles fizeram o quê? Apresentaram e dedicaram Sansão para Deus. Eles levavam Sansão para o culto. Sansão cantava na igreja desde pequenininho, ia para o hall do berço, depois para os juvenis, ali para o primário, juvenis, adolescentes, jovens. Sansão foi um diretor jovem na igreja. E Sansão era bonitão, saradão. E ele tinha um plano. O objetivo de Deus era fazer com que Sansão, ele libertasse o povo das mãos de quem? Dos filisteus. Irmãos, olha uma coisa que não é tão simples assim. Você fazer a vontade de Deus não é uma coisa simples. Não é. Por quê? Porque nós somos frutos do meio. Nós somos frutos do meio. Então é assim, você se veste de acordo com o que as pessoas se vestem. Eu estava vendo o pastor falando aqui sobre praia, né? Roupa de banho, não é isso? Então, poxa, você vai na praia e você usa uma roupa de banho. Mas se na praia todo mundo usasse bermuda para tomar banho, você, mulher, você ia para a praia de bermuda tranquilamente, sim ou não? Isso é normal. Por quê? Você quer ser normal, você quer ser igual a todo mundo. Eu fui pastor em Campos. E lá, na igreja que eu fui pastor, eu tive uma dificuldade assim, porque o pessoal, eles tinham uma linha de pensamento, e eles falavam sobre calça comprida para mulher, aquela coisa toda. Só para vocês terem uma ideia, tem umas pessoas que levam as coisas para o extremo, então tinham pessoas que não usavam nem desodorante porque era vaidade. Pensa numa coisa dessa. Não, pastor, isso aí é vaidade. Eu falava: irmão, não quer usar, não usa, mas fala de longe. Porque o negócio às vezes fica feio, fica ou não fica? O negócio fica esquisito. Mas tudo bem, não estou aqui para forçar ninguém, nem contradizer ninguém. Aí, de repente, fui ser pastor em Cabo Frio. Pensa. Cabo Frio é normal, você no verãozão, vê o pessoal andando de sunga na rua. Sunga na rua. Mulher de biquíni andando na rua, entrando na padaria, no mercado. É normal. Aí eu fiquei pensando: meu Deus do céu, tudo é o quê? A cultura, o meio. Nós somos frutos de onde? Do meio. Agora imagina eu andando de sunga na rua de Cabo Frio. Isso cabe? Hã? Pensa. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Paulo diz assim, tudo me é lícito. Pensa no que é lícito, né? O que é lícito? Por exemplo, beber cerveja é lícito, sim ou não? É lícito, irmão.
É uma droga lícita, você compra em qualquer lugar, não é proibido, você só não pode dirigir depois. Mas se você beber até cair, os caras deixam. Isso pode, é lícito. Mas isso convém para mim? Então nós temos que estar antenados nisso aí. Isso aí é o que nós temos que estar antenado em detalhes. Sabe? Aí você parte para um outro lado. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pensa. Então é o seguinte, eu tenho que cuidar do templo. A mãe de Sansão foi orientada a isso. Ó, esse menino não pode comer nada impuro. E nem beber. Porque Deus tem um propósito para a vida dele. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos entrar na vibe de Deus. Nós precisamos devorar a Bíblia, compreender a vontade de Deus para a nossa vida e colocar em prática. Porque de tudo que nós fizermos, nós vamos dar conta. Aqui está dizendo no texto. Você está entendendo? Você pode se alegrar, brincar, fazer o que você quiser. Mas de tudo que você fizer, tudo, irmãos. Quando eu falo tudo, é o profundo e o escondido. Tudo vai vir à tona. Tudo que você faz desde o momento que você abre os olhos. Percebe? Então Sansão, ele tem uma missão, ele compreende, ele assimila, ele fala, não, então eu quero, mãe, tá beleza. Só que Sansão, ele é um ser humano. E Sansão começou a se despertar com o povo filisteu. Sansão ia lá visitar. Sansão bonitão, saradão, fortão. E Sansão viu o quê? As filisteias. E Sansão se interessou pelas filisteias. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O povo de Deus é diferente. É diferente. Percebe? Tem que ser diferente. Sansão falou assim para a mãe dele: mãe, estou gostando de uma menina. E aí a mãe de Sansão fala assim: que bom, meu filho. Quem é essa menina? Ah, mãe, é de fora do arraial. É uma filisteia. E aí a mãe de Sansão fala assim: meu filho, não tem nenhuma moça aqui no arraial? Percebe? Aí ele: não, tem um monte, mas eu quero de lá. Percebe? Cabeça do ser humano. Eu quero de lá. Tanta menina aqui bonita para eu me casar, mas eu quero de lá. As filisteias, elas vêm em nome do capeta, irmãos. E chama a atenção dos homens. Você está entendendo? Tem mulher que vem mandada. Irmão, sai, corre, que isso é o inimigo. Foge disso. José teve que correr. E nós temos que correr. Agora, hoje nós enfrentamos um problema. Sabe o quê? As mulheres do arraial, elas estão querendo andar igual filisteia. Já percebeu isso? Tem irmã que vem para a igreja e, poxa, incomoda até quem está pregando. O cara que está do lado, a roupa, a vestimenta. Gente, nós temos que atentar para isso aí. Eu me visto para ir à igreja. Quando eu venho para o templo, eu venho para adorar. Então, quando você for se vestir em casa para vir adorar, você tem que se olhar no espelho e falar assim: Jesus, tá bom para eu te adorar? Pensa em Jesus. Pensa no céu. Pensa no teu foco. Não entra nessa de que eu sou fruto do meio, pastor, eu tenho que ser igual. Não! Deus te levantou para ser diferente, para fazer a diferença na tua faculdade, no teu trabalho, na rua, na padaria, no ônibus, por onde você andar, tanto homem quanto mulher. É isso que Deus espera de mim e de você, ó. Então a gente tem, o troço vai puxando a gente para o lado, e a gente tem que se desvencilhar, colocar o joelho no chão. Então quando você vem para uma vigília de noite toda, você conversa com Deus antes de entrar na igreja. Você fala assim: Senhor, eu vou lá especificamente por isso aqui, ó. Eu gosto disso aqui. Isso aqui me dá prazer, me satisfaz, mas isso aqui vai me levar para o lago de fogo. Eu vou para essa vigília e quando eu sair, Senhor, eu quero sair sem isso. Eu quero largar isso de vez. Eu quero deixar de lado.
Eu não posso continuar nessa pegada, porque eu vou me perder. Tanto homem quanto mulher, irmãos. Para Deus, Deus está de olho em todo mundo. Os olhos de Deus estão fixos no seu povo. E estava fixo em Sansão. E Sansão se envolve com uma mulher. Uma mulher traíra, uma mulher que levou Sansão para uma furada, tirou o propósito de Sansão. Sansão gostava de beber vinho, ficava chapadão, mulher bonita, e aí partia para dentro, saía pegando geral. É assim, tem homens na igreja que estão agindo igual Sansão. Estão querendo sair pegando geral, irmão. Larga isso. Abandona isso. Se existe alguma coisa que ainda te prende a esse mundo, coloca o teu joelho no chão. Prova o teu Deus e vê o quanto Ele é bom. Fala para Deus, não tenta inventar. Abre o teu coração, transparência. Tua mulher não sabe o que você assiste, o que você vê, o que você acessa. Fala para Deus, Senhor, isso aqui me atrapalha. Eu gosto disso aqui, me dá prazer, mas isso me atrapalha. Tira isso da minha vida. Fala para Deus todo dia. Todo dia, Senhor, estou indo para a tua casa de oração. E tu sabe, olha, eu antes de sair de casa, eu fiz isso aqui. Tu estava ali vendo. Então, Senhor, opera um milagre na minha vida. Muda o meu prazer. Muda as coisas que ainda me atraem. Tira isso de dentro de mim. A palavra de Deus diz assim: pedi e o quê? Pedi e o quê, irmãos? Pedi e dar-se-vos-á. Deus quer te dar a bênção. Você tem que pedir. Você tem que abrir o teu coração e conversar com Deus no particular. Falar: Senhor, olha só, isso aqui está me condenando. Isso aqui está tirando a minha entrada no céu. E eu preciso me libertar disso aqui. Eu não consigo. Eu já falei, eu já fiz de tudo e não consigo. Clama a Deus. Lembra de um homem? Filho de Davi, gritou, até Jesus falar assim: opa, tem alguém me chamando, traz aqui. E quando chegou lá, Jesus sabia, o cara era cego. Irmão, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Fala para Deus que tu quer ver. Fala para Deus o que tu quer que Ele tire da tua vida, que ninguém sabe, que está lá no escondido, que você continua fazendo, você faz diariamente. Fala para Deus, abre o teu coração. Davi, o Sansão, ele foi numa direção que foi assim, paulatinamente, se afastando de Deus. Deus tinha uma aliança com Sansão. A minha aliança contigo, Sansão, você vai ser o libertador do povo de Israel. Eu te levantei para isso. A minha aliança, eu vou falar uma coisa para você, mulher, você homem, você jovem, criança, que estão aqui hoje. Deus fez uma aliança com você, é a aliança de salvação. Quando você aceita essa aliança, quando você dá um passo em direção a Deus, você fala assim: Senhor, eu estou de acordo com a tua aliança. E Deus fala assim: olha, então meu filho, segue isso aqui. Essa é a nossa aliança, segue isso aqui é o teu norte, isso aqui vai te conduzir, por onde você for, isso aqui vai te conduzir, porque aqui é a minha palavra, seja diferente, ainda que você esteja sendo diferente, ainda assim, não importa o que aconteça, não importa o que vai acontecer. Eu estava conversando com um jovem, e ele falou assim para mim: poxa, pastor, estou no maior sufoco. Falei: por quê? Porque lá eu estou na Marinha agora. E eu falei para os camaradas: eu sou virgem. Pensa, dentro de um ambiente militar,
Falei, você falou por quê? Ele falou, eu falei. Estavam conversando sobre menina e tal. E eu falei. Aí ele, poxa, pastor, agora já era. Todo dia eles, me pegam e ficam zoando comigo. Eu falei para eles, cara, não se preocupa não, rapaz. Esquece os caras. Esquece teus amigos, Marinha, foca em Deus. Eles falaram assim, quando sair o nosso pagamento, nós vamos te levar numa casa de prostituição. E você não vai pagar nada, vai ser tudo por nossa conta. Pensa no capeta. Eu falei, irmão, aquilo ali era o demônio falando contigo. Quando for assim, levanta a mão, faz uma oração e expulsa. Porque o capeta vem com força, irmão. Vem. Ele falou assim, pastor, eu estou me guardando para o meu casamento. Eu falei, irmão, essa é a vontade de Deus. Você é diferente. Irmão, a pressão é muito grande. A pressão, mas eu quero te falar uma coisa. A pressão para ele está sendo muito grande. Qual é a pressão que você está sofrendo? Tem gente em pecado aberto, sem pressão nenhuma. Tá porque gosta e quer fazer. Agora pensa Jesus voltando. Sabendo de tudo que está se passando contigo. Não tem pressão nenhuma. E você está cedendo. Porque gostou. Isso te dá prazer. Você viciou nisso aí. Irmão, coloca teu joelho no chão e fala, olha, eu não posso. Sansão foi quebrando aliança, largando Deus para trás. Se envolveu com uma mulher completamente contrária à vontade de Deus. A mulher traidora, enviada pelo inimigo. Até o ponto em que Sansão chegou ali e a mulher traiu Sansão. Vendeu Sansão para os seus inimigos, para os filisteus. Olha, sabe aquele camarada lá que é assim, ele está comigo, está dormindo comigo, ele gosta de beber. Pergunta para ele qual é o segredo da força que ele tem. E ele falou, Sansão abriu o coração, estava chapado. A garota raspou a cabeça de Sansão. Os camaradas vieram e levaram Sansão. Vou falar uma coisa para você. Sansão, ele passou por um processo. O diabo não arruinou Sansão assim, pá! Não. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você está dentro de um processo que você sabe que vai te levar para o lago de fogo, irmão, abandona. Irmã, larga. Sai disso. Isso vai dar problema e problema sério. Problema seríssimo. Isso tira você da vida eterna. Isso acaba com o teu casamento. Isso destrói a tua família. Isso faz você perder o emprego. Isso é coisa assim. O diabo trabalha para destruir completamente a vida das pessoas. Sansão, ele foi destruído completamente. Sabe o que o diabo fez com Sansão? Furou os olhos de Sansão. Vazou. Sansão ficou logo cego, não podia fazer mais nada, não tinha força, e falaram, traz Sansão para cá. Sansão virou um palhaço. Agora imagina, você, um servo de Deus, sabe, pagando mico aí na rua, por conta de um prazer. Sansão estava arruinado. Não tinha mais jeito para Sansão. Agora Sansão ia morrer. Se afastou de Deus, falou para o pai e para a mãe, pai, eu não quero saber disso. Tudo bem, Deus me levantou, Deus me puxou, eu sei que foi Deus, mas eu quero viver a minha vida sozinho. E foi assim a desgraça na vida de Sansão. Aí deixa eu te falar uma coisa. Sansão é levado, virou motivo de chacota para os seus inimigos. Eu quero falar uma coisa aqui, que é uma coisa bem simples, sabe? Igual a Sansão, tem muitos aqui.
homens e mulheres que um dia foram dedicados pelos pais. Ó Senhor, aqui está meu filho. Eu quero fazer uma aliança contigo e com o meu filho, ainda bebê. E o bebê cresceu. E a pessoa canta, ou prega, ou assume um departamento, ou se casa, ou faz qualquer coisa. Mas tem uma vida de pecado, uma vida que ninguém sabe. Está caminhando na mesma direção de Sansão, já está completamente envolvido. Quando Sansão estava assim, bem lá no final, pensa em Sansão agora, não tinha força, careca. O Espírito de Deus não estava mais em Sansão. A palavra de Deus diz que o Espírito saiu de Sansão. Sansão perdeu suas forças, a aliança foi quebrada, porque Sansão virou as costas para Deus. Às vezes a gente comete tanto e repete tanto o erro na nossa vida, sabe? Que a distância vai aumentando, entendeu? Você vira as costas para Deus e através dos teus atos, através da tua insistência com esse pecado, você está dizendo para Deus assim: eu não quero saber de ti. Eu não quero saber se tu me chamou ou não, se existe céu ou não. Eu estou preso a isso aqui. E você fica preso no teu pecado, se afundando ali dentro, sabe? E o inimigo vai assim destruindo a tua vida. Ninguém consegue ver a tua destruição, mas ele está aí te destruindo todo dia quando você acorda. E ele quer destruir você, levar você para o lago de fogo. Sansão já estava cego, sem forças. E em um determinado momento, pegaram Sansão e falaram assim: ó, leva lá agora, porque tem milhares de pessoas ali. E eles vão ver quem foi o homem que Deus levantou para nos destruir. O estado que ele ficou. E agora Sansão entra num templo e colocam Sansão perto de algum lugar assim. Sansão fala: me dá uma coluna para que eu possa apalpar. E naquele momento ali, Sansão, ele não procurou os seus pais. Talvez se Sansão tivesse falado para sua mãe: poxa mãe, me ajuda. Sansão, ele iria ouvir: eu te falei, meu filho, né? O ser humano fala assim: eu te disse o que ia acontecer, olha aí. Talvez se Sansão tivesse procurado o pai dele, o pai ia falar: olha aí, onde que você se meteu? Quantas vezes eu te falei? Mas Sansão não procurou o pai, a mãe, não procurou o irmão, não procurou ninguém. Sansão procurou Deus. E naquele momento Sansão fez uma oração. E ele falou: Senhor, me dá mais uma chance. Só essa vez. Faz isso por mim, Senhor. Vem em mim, Espírito Santo, mais uma vez. E naquele momento, Sansão experimentou, sabe, o poder de Deus na vida dele. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Deus não desiste de nós. A aliança que Deus fez comigo e com você ainda está de pé. Não importa onde você está na tua condição espiritual, se você tão somente elevar os teus pensamentos a Deus e falar: Senhor, por favor, segura na minha mão, renova a tua aliança comigo. Eu quero sair daqui renovado contigo, Senhor. Tu conhece o meu pecado, tu conhece a minha fraqueza, tu sabe o que eu faço, aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, mas tu sabe. Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu amor, renova comigo, ó Espírito Santo,
venha sobre mim. Deus não vai falar para você, eu te disse, tá vendo? Deus não vai te recriminar em nada. Simplesmente Deus vai te abraçar, vai te tomar no colo e vai falar, vai sussurrar no teu ouvido: meu filho, tu és meu. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Vou falar uma coisa para você que ficou aqui até agora. Você pertence a Deus. Irmãos, nós pertencemos ao Deus eterno, o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. O teu nome está escrito no livro da vida. O inimigo pode ter lançado sobre você qualquer tentação, qualquer coisa. O inimigo, ele pode judiar de você, ele pode lançar tentações sobre você, ele pode te fazer cair, ele pode te fazer pecar, ele pode até te fazer gostar do pecado, mas ele não pode tirar o teu nome do livro da vida. Ele não pode mexer. Ninguém tem acesso ao livro da vida, a não ser o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nesse momento, eu queria te dar uma oportunidade de falar para o teu Deus, esse Deus que te trouxe aqui, de falar: Senhor, eu te agradeço, porque tu me trouxeste a este local, e eu quero agora confessar diante de ti o meu pecado, e quero deixar ele aqui. Eu quero ir embora livre, definitivamente liberto. E é isso que Deus quer fazer contigo. Deus quer renovar a tua aliança com Ele. Você se afastou, você fez consciente, você sabia que estava errado, ninguém sabe, isso está oculto, mas Deus quer renovar. É só você dizer para Deus: Senhor, renova comigo. Faça como Jacó. Saia daqui, Israel. Nós vamos ouvir um louvor agora. E eu queria que você, enquanto estivesse ouvindo esse louvor, você meditasse na letra dessa música. Você pensasse na tua condição espiritual e entregasse a tua vida para Deus, renovasse a tua aliança e compreendesse o que Deus quer com você nesta manhã. Por que Deus te manteve aqui até esse momento? Irmãos, Deus não faz nada à toa, não. Tudo para Deus tem um propósito. E se você ficou até agora, é porque Deus quer te dar a bênção que você precisa. Então diga para Deus: Senhor, eu aceito a tua bênção. Eu quero sair daqui uma nova criatura. Eu quero renovar a minha aliança contigo. No momento em que você estiver ouvindo esse louvor, eu quero que você tome uma decisão ao lado de Deus. E se você estiver disposto mesmo, sabe, eu queria que você levantasse de onde você estiver e viesse aqui na frente e fizesse aquela oração que Sansão fez, como que a última coisa que você pudesse fazer. Deus, deixa eu falar uma coisa para você: desperta, ó tu que dormes, porque agora é a hora da tua salvação. Desperta, igreja, chegou a hora da tua salvação. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia, Senhor. Deus Louvado seja o teu nome. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Eterno Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, que um dia foi separada por ti para ser diferente aqui nessa terra. Senhor, aceitamos o teu chamado, concordamos com a tua aliança, temos a tua palavra que nos orienta por onde devemos andar. Mas, Senhor, nesse momento, Pai,
eu te peço humildemente, esquadrinha, Pai, cada coração aqui presente, a mente, os pensamentos, vê cada um individualmente, Pai, a luta, a opressão do inimigo, a maneira como Satanás se levanta diferentemente para cada pessoa. Uns têm uns problemas, outros, mas o nosso inimigo é o mesmo, e ele nos ataca todos os dias, quando levantamos, quando acordamos. Senhor, estamos cansados, Pai. Nem sempre, Senhor, conseguimos fazer a Tua vontade. Ó Deus de Israel, ó Deus Espírito Santo, venha sobre nós. Pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, Pai, não permita que saiamos daqui sem a Tua presença na nossa vida. Senhor, se existe uma ferida aberta, Senhor, Tu pode cicatrizar, Tu pode operar milagres. Pai, se há alguém aqui, Senhor, que está com uma luta muito grande, que tem sofrido nas mãos do inimigo, Senhor, nesse momento eu te peço humildemente, manifesta o Teu poder, Pai, e liberta o Teu povo, liberta os Teus filhos, Pai. Não ficamos aqui a noite toda porque queríamos passar uma noite acordada. Não, Pai. Ficamos aqui porque sentimos a necessidade da Tua presença na nossa vida. Por isso, ó Deus Espírito Santo, venha sobre nós. E nesse momento, Pai, eu te peço que se o inimigo tem preparado lá fora uma armadilha para alguém que está aqui dentro, Senhor, manifesta o Teu poder, destrói as armadilhas, quebra, Pai, as cadeias e liberta o Teu povo para que possamos andar em direção aos portais da cidade santa. Por favor, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, mantenha o nosso nome escrito no livro da vida. E quando esse céu se abrir e o Senhor Jesus vier para buscar os seus, ó Pai, ajuda-nos, Pai, a estarmos prontos para vivermos eternamente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e nós a fazemos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Diga para o teu amigo, nós vamos entrar nos portais da cidade santa. Em nome de Jesus.